Olá, amigos do canal Rede Previdência, tudo certo? Por aqui tudo certinho. E terça-feira chegou, como vocês sabem, e não poderia ser diferente. Temos o nosso Previdência hoje em 10 minutos. Como todas as terças-feiras, eu, Rafael Leão, trago para vocês algumas novidades do mundo previdenciário. E hoje trouxe aqui para vocês uma decisão muito interessante dos tribunais. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e outra decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, falando um pouco sobre quem pode ser considerado um segurado especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. É um tema que é muito questionado pelos segurados e é um tema muito importante também para a própria advocacia, porque nós sabemos que muitas situações podem acabar desconfigurando a qualidade de segurado especial. E dessa maneira, isso pode acabar também fulminando o direito ao benefício da aposentadoria por idade rural, quando averiguado numa sentença ou pelo INSS, por exemplo, o que pode acarretar no indeferimento do benefício. Então, é importante conhecer bem quais hipóteses podem acabar desconfigurando a qualidade de segurado rural. Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar no vídeo que você possa ter interesse e deixar eventuais perguntas também para serem respondidas ao longo da semana pelos nossos especialistas aqui do canal Rede Previdência. Tá bom, pessoal? Então vamos passar para a análise do nosso tema de hoje, que é acerca da condição de segurado especial. Bom, primeiramente, nós sabemos que a condição de segurado especial, ela é tratada no artigo 11 da Lei 8.213, em seu inciso 6. Lá, então, vamos ter o que pode ser considerado como um segurado especial. Tá? E existem algumas hipóteses que acabam por desconfigurar a qualidade de segurado especial. Tá? Então, por exemplo, se um segurado especial, né, um suposto segurado especial, passa a desenvolver uma atividade urbana e passa dela retirar um proveito, então, retirar um proveito financeiro, ele deixa a condição de segurado especial e passa a ser um segurado obrigatório, tá? Seja em um emprego, de fato, uma relação de emprego, ou seja até mesmo uma relação de prestação de serviços. Nós não temos mais a figura do segurado especial, mas sim nós teremos a figura do segurado obrigatório, tá? Então, ou do segurado empregado, ou do contribuinte individual. Então, nós podemos configurar como um segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio, otorgados, comodatário, arrendatário, rurais que explorem a atividade. E aí a gente vai tratar de várias atividades, tanto rurais quanto de extrativismo, né? Então, por exemplo, agropecuária, do seringueiro, pescador artesanal, né? Então, todas essas hipóteses, até mesmo o cônjuge, o companheiro ou o filho maior de 16 anos que participem também da atividade familiar, ali no seio do grupo familiar, essas hipóteses que configurarão como o segurado especial. Então, todo aquele que exerça esse tipo de atividade será considerado segurado especial. E algumas hipóteses, né, como a gente vinha dizendo, podem desconfigurar essa qualidade. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma subsistência econômica na condição de empresário, nesses casos, é possível que você desconfigure a sua condição de segurado especial. E é isso que aconteceu em um julgado muito recente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, que decidiu dar provimento a uma apelação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra uma sentença que tinha condenado a concessão, tinha condenado a INSS a conceder a aposentadoria rural. Nesse caso, o que aconteceu foi que foi desconfigurado o regime de economia familiar, porque, além de não haver um material probatório tão robusto assim, nesse sentido de comprovar a condição de segurado especial, a autora possuía vínculos urbanos em alguns momentos, e o mais importante foi que
havia um CNPJ ativo em seu nome nos registros da Receita Federal, até pelo menos ali o ano de 2008. Então, em alguns momentos da atividade laborativa desse segurado, houve a condição de empresário. É claro que a mera existência de um CNPJ não significa que essa pessoa de fato desenvolve atividade empresária. E é necessário estabelecer a diferença entre essas situações. Então, em muitos casos, o segurado pode ter um CNPJ no nome dele, mas não de fato explorar essa atividade empresária. Então, dedicar a maior parte do tempo ou a integralidade do tempo ao regime de economia familiar e ter um CNPJ que está inativo. Então, um CNPJ que não é utilizado por qualquer razão. Então, pode haver, por exemplo, um empreendimento que aconteceu uma desistência desse empreendimento e não mais se utiliza esse CNPJ e ele fica ativo por muitos anos, apesar de não haver, de fato, atividade empresária. No caso do TRF da primeira região, um dos fatores que ajudou a desconfigurar essa condição de segurado especial foi que não havia muitos elementos probatórios nesse sentido, em primeiro lugar, e em segundo lugar, nós tivemos justamente a existência do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de uma empresa no nome daquela segurada, o que acabou por configurar ou por desconfigurar, se assim preferir, a condição de segurado especial nesse sentido. Da mesma maneira, aconteceu no julgado do TRF da Quarta Região. Então, o TRF da Quarta Região, em um caso parecido, decidiu que, por haver um CNPJ e por haver outros indícios de que a atividade rural não era essencial para a mera subsistência daquele grupo familiar, estaria desconfigurada a condição de segurado especial e, portanto, não seria possível a concessão da aposentadoria por idade. Então, muito importante verificar se ainda assim estão presentes os requisitos do artigo 11, do inciso 7 da Lei 8.213. Tá? Então, verificar se de fato não há mais a necessidade de fato daquela atividade de subsistência. Tá? Então, são esses os requisitos para que seja considerado segurado especial, e isso pode ser desconfigurado se houver o CNPJ. Agora, claro, a mera existência do CNPJ, ao menos na opinião de boa parte da jurisprudência, e na minha opinião também, não pode elidir o direito ao benefício rural, porque a mera existência de CNPJ não significa que houve, de fato, a desconfiguração. Pode ser uma mera questão de formalidade. Tá legal, pessoal? Então, eram basicamente esses os recados que eu queria passar para vocês. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima terça-feira com mais Previdência Hoje em 10 minutos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.